Qual vilão de filmes de terror é o mais assustador? Ou o mais implacável? Aquele que é mais difícil de fugir dele? Seria o Jason Voorhees? O Chuck? O Michael Myers? Sendo bem honesto, eu acredito que a resposta para essa pergunta é bem simples. Porque todos esses personagens de filmes de terror, eles seguem um modus operandi. Eles vão atrás das suas vítimas com uma faca. E bem ou mal, você pode tentar correr, você pode tentar brincar, você pode tentar se defender. No entanto, existia um personagem, um vilão dos filmes de terror dos anos 80, que ele te pegava no seu momento mais vulnerável, no momento em que você está dormindo. E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Fred Krueger, o vilão mais implacável dos filmes de terror. E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Bunker Nerd. E antes desse vídeo começar, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like aí no vídeo e vamos falar agora do Tio Fred. A Hora do Pesadelo é uma das franquias mais famosas do cinema trash de terror. Ela veio ali nos anos 80, onde houve uma profusão de filmes de terror. Então a gente teve diversos filmes do Jason, lá em Sexta-feira 13, do Michael Myers, que veio até antes, lá em 78, tivemos filmes do Chuck, tivemos diversos outros filmes menos conhecidos do cinema trash. Por exemplo, a gente tem o Duende, que é um vilão, é um assassino slasher de um filme trash, mas que, bom, se esses filmes, Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, já são meio que cinema B, eu diria que o Duende tá mais para C, D ou coisa assim. Já A Hora do Pesadelo virou um clássico cult do cinema de terror. O primeiro filme da franquia foi lançado lá em 1984 e teve a direção do Wes Craven, que é um dos maiores diretores de terror de todos os tempos. A ideia principal de A Hora do Pesadelo é que jovens vão tentar escapar de Fred Krueger, um cara que morreu queimado. Fizeram um churrasco do Fred. No primeiro filme não fica explícito, mas subtende-se que o Fred era um molestador de crianças que foi preso e acabou sendo solto. Com ele em liberdade, os pais da cidade de Springwood, que é onde os eventos se passam, resolveram fazer justiça com as próprias mãos e queimaram o Fred vivo. Assim como a maioria das franquias de terror que eu falei há pouco, A Hora do Pesadelo também lançou diversos filmes. E como a maioria dessas franquias, A Hora do Pesadelo também se perdeu. E foi numa dessas continuações que é explicado que o Fred, na verdade, é um filho bastardo de uma centena de maníacos. E essa seria a explicação mais plausível para os poderes sobrenaturais que o Fred adquire ao longo da franquia. Até porque não é normal termos uma criatura capaz de entrar no pesadelo das pessoas e atacá-las. A Hora do Pesadelo pode ter tido origem lá na infância do Wes Craven. A ideia básica do filme foi inspirada em vários artigos de jornal publicados no Los Angeles Times, onde os filhos de um grupo de refugiados cambojanos, depois de se refugiarem lá nos Estados Unidos, fugindo do regime político Khmer Vermelho, passaram a ter pesadelos horríveis, chegando ao ponto de se recusarem a dormir. E esse fato também é repetido lá no filme, principalmente no filme original, quando a gente tem a Nancy tentando ficar acordada o máximo possível para não ter os encontros com Fred Krueger. Então, seguindo as ordens médicas, os pais dessas crianças cambojanas as encorajaram a dormir. Contudo, cada uma delas morreu durante o sono. Após um novo pesadelo, as autoridades médicas na época noticiaram o fato, denominando-o como Síndrome da Morte Súbita Asiática. Aliado a este fato, em uma noite durante a infância do Wes Craven, ele viu através da janela de sua casa um homem velho andando do lado de fora que parou e encarou ele. E em seguida foi embora caminhando. Esse acontecimento deixou o Wes Craven muito assustado e serviu de inspiração para o visual do Fred Krueger.
E vale lembrar que o visual do Fred Krueger é muito icônico. O Wes Craven também declarou que estudos sobre religiões orientais o auxiliaram a construir o conceito geral do filme. Existem algumas fontes de pesquisas que atribuem que a inspiração para o filme veio de um projeto cinematográfico feito por um estudante do Wes Craven, da Clarkson University, que fez esse projeto lá em 1968. O filme do estudante parodiava filmes de terror contemporâneos da época, vale lembrar, e foi gravado na rua Elm, em Poughkeepsie, Nova York. E isso é uma grande referência ao título original de A Hora do Pesadelo, que é A Nightmare on Elm Street. Além das pesquisas que Craven realizou para a produção do filme, vale citar o eficiente trabalho de direção. Todos esses fatores alinhados contribuíram para a criação de um dos maiores ícones do cinema de terror. O Fred, ele não é um brutamontes como o Jason e nem como o Michael Myers. Esses personagens, eles possuem aquela característica que os faz ser mais calados. E o Fred é jocoso. Eu acredito que o Fred seria mais como o Pennywise. E eles possuem até algumas características parecidas. Eles são jocosos, gostam não apenas de fazer o, entre aspas, serviço, mas produzem também jogos mentais com as suas vítimas. As falas do Fred é o que diferencia ele da maioria dos vilões do cinema trash de terror. Porque o Fred traz consigo um humor ácido, coisa que outros personagens não têm. Assim como o Pennywise, o Fred também perde a força quando deixam de acreditar nele. E é exatamente isso que a Nancy, que é a protagonista do primeiro filme, aquela Final Girl, descobre. E isso é uma semelhança muito parecida com o que acontece com o Pennywise, porque se você lembrar da história do It, vai ver que o Pennywise, quando as crianças param de ter medo dele, ele perde as suas forças. E é por isso que um grupo de crianças consegue derrotar um palhaço cósmico. E A Hora do Pesadelo é uma franquia que, como eu já falei anteriormente, teve diversas continuações. E bem, quando uma franquia tem diversas continuações, a chance de produzir mais do mesmo ou produzir material bem abaixo do original é muito grande. E A Hora do Pesadelo não foge a essa regra. Tem vários filmes na franquia, alguns são muito ruins, mas existem trufas. Porque, beleza, o primeiro filme, A Hora do Pesadelo, de 1984, é um clássico. Ele vai contar a história da Nancy. A gente tem o Johnny Depp jovem. Temos diversas cenas icônicas, como por exemplo a cena do geyser de sangue, a cena da Nancy na banheira com o Fred mostrando as suas garras. Ou seja, a gente tem partes que deixam o filme icônico. E a história é bem armada ali, porque o Fred vai atrás dos amigos da Nancy e também vai atrás da Nancy. A Nancy é um pouco mais badass do que os amigos dela e consegue descobrir que é possível trazer coisas do mundo dos sonhos para a vida real. E graças a isso, ela tem um plano maravilhoso de, depois de várias perseguições, trazer o Fred para o mundo real, porque em teoria, se ela trouxer o Fred para o mundo real, o Fred vai virar um ser humano. E na parte final do filme, a gente descobre que ela consegue trazer o Fred, ela descobre a fraqueza do Fred, ela diz que não tem medo do Fred, e a gente acha que ela derrotou o Fred. Só que A Hora do Pesadelo cria um enigma final. E como a Nancy descobre a fraqueza do Fred, ela começa a fazer um discurso sobre como ela não tem medo do Fred e aparentemente o derrota. Até que no final o Fred aparece novamente. A ideia original do Wes Craven era ter um final mais evocativo, com a Nancy derrotando Fred Krueger, parando de acreditar nele e conseguindo acordar para descobrir que tudo o que aconteceu ali no filme na verdade foi um sonho, um pesadelo. Entretanto, o chefe da New Line solicitou uma mudança nesse final, porque ele queria que tivessem continuações. Então, de algum modo, ele queria que o Krueger desaparecesse, aparentemente derrotado, sugerindo que todo o filme tivesse sido um sonho da Nancy, que era a ideia inicial do Wes Craven. Mas depois ele sugeriu que, de alguma forma, mostrasse para os espectadores que o que eles estavam vendo era um sonho dentro de um sonho, onde o Fred
aparece no carro e sequestra a Nancy, seguindo pela aparição do Fred através da janela da porta frontal da casa e puxando uma bonecona que se fazia ser a mãe da Nancy. Ou seja, toda a parte que a Nancy derrota o Fred, na verdade, foi um sonho. A Nancy apenas achou que derrotou o Fred, mas aquilo era um sonho que tinha sido arquitetado pelo próprio Fred. Esses dois finais, tanto o final sugerido pela New Line como o final que o Wes Craven queria, foram gravados, mas a versão que foi usada foi a versão sugerida pela New Line. E por consequência disto, o Wes Craven, que não queria que o filme virasse uma franquia, não esteve ligado à primeira sequência, que é A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, que foi lançado no ano seguinte. Em termos gerais, A Hora do Pesadelo é uma franquia que, assim como outras franquias do terror trash, possui altos e baixos. Eu diria que o ponto mais alto dessa franquia é provavelmente o primeiro filme. Clássico absoluto do cinema de terror, você pode assistir ainda hoje que você vai gostar. Eu gosto de destacar sempre A Hora do Pesadelo 3, que se chama Guerreiros dos Sonhos, o subtítulo. Esse filme também tem uma premissa muito interessante, porque como o nome sugere, a gente tem guerreiros que vão lutar contra o Fred Krueger. Existem também outros diversos filmes aí de Hora do Pesadelo. Vale o destaque para o Hora do Pesadelo, que traz os personagens de Hora do Pesadelo original vivendo eles mesmos numa espécie de filme meta, uma metalinguagem de filme, ou seja, os personagens estão vivendo eles mesmos em um filme que fala sobre o filme. Mas a ideia nesse caso é melhor do que a execução, pelo menos na minha opinião. E de todo modo, A Hora do Pesadelo é uma franquia que eu diria que vale a pena, até porque vai se divertir, vai ter filme que vai aparecer um bebê Fred, vai ter coisa meio louca e, cara, assiste, se divirta que vai valer a pena. É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Novamente, curtam esse vídeo se chegaram até aqui, se inscrevam no canal e até a próxima.